Você dorme, mas acorda cansada. Aí tira um tempo pra descansar, mas ainda assim não sente aquele alívio. Faz o que deveria te trazer leveza e só sente mais peso. Talvez esse cansaço que você esteja sentindo não venha do corpo e sim da alma, do acúmulo de emoções não processadas, do esforço constante em se manter forte. Oi, eu sou a Thaís, pós-graduanda em neurociência e vim te trazer alguns insights sobre exaustão emocional. Então fica até o final do vídeo que eu vou te dar algumas dicas pra sair dessa. Tem aqueles dias que você não fez nada, mas ainda assim se sente totalmente exausta, esgotada. Não subiu uma escada, não correu, não levantou nenhum peso, mas tá ali o corpo pesado, os olhos fundos, a mente lenta. Isso acontece porque o seu corpo não se cansa só do movimento, não é um cansaço físico. Ele se cansa da tensão, da autocobrança, da repressão emocional e alguns sinais invisíveis de que você tá passando por um momento de exaustão emocional é aquele cansaço que não passa só com uma boa noite de sono, corpo tenso, dolorido, sem esforço físico, quando a sua respiração tá curta e acelerada, aquela irritação por estímulos pequenos, a sensação de estar no limite sem saber exatamente o porquê. E sabe o que tudo isso tem em comum? Seu corpo tá tentando falar por você, mas como você aprendeu a não ouvir, ele grita de outras formas. Quando você acumula tensão emocional, como aquela raiva engolida, aquele medo silenciado e aquela tristeza escondida, o cérebro aciona o sistema de defesa prolongado, que é o que mantém o seu corpo em estado de alerta. E isso acaba drenando a sua energia vital. Seu corpo fica naquele modo de prontidão, sempre numa expectativa como se algo tivesse prestes a acontecer. Até mesmo quando tá aparentemente tudo bem, tá tudo correndo conforme o que tem que ocorrer. E esse tipo de cansaço não melhora com cochilo porque não é falta de sono, é falta de espaço interno, da permissão para se soltar, para sentir, para existir livre de tensão. A gente finge que tá bem, a gente finge que não sente, a gente finge que superou algo, mas o nosso corpo não finge. Ele sente, ele guarda, ele lembra. Quando você não libera a emoção, ela vira uma tensão. Quando você não escuta o aviso, ele vira uma exaustão. E você sabe que o seu sistema nervoso está sobrecarregado quando você vive em constante estado de alerta. Mesmo sem perceber, o seu sistema nervoso entra em um modo simpático e hiperativo. Ou seja, você está vivendo como se algo tivesse prestes a dar errado o tempo inteiro. Isso causa a liberação constante de cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse. Tá, mas qual é o problema disso? O problema é que esses hormônios, eles são necessários para te salvar em um caso de emergência e não para te acompanhar 24 horas por dia. Os efeitos no corpo são insônia, mesmo exausta, tensão no pescoço, mandíbula, nas costas, aquele peso que você carrega, dificuldade de concentração, sistema imunológico enfraquecido e sensação constante de peso emocional sem uma causa específica. E aí você acha que precisa de um café, de algo para acordar, para acelerar, mas na verdade você precisa de um momento de silêncio para resolver tudo o que tá acontecendo na sua mente. Aí você acha que talvez precise de mais disciplina, mas o que provavelmente você precisa é de mais espaço interno. Toda aquela emoção não expressa precisa ir para algum lugar. E aí quando você engole choro, disfarça a raiva e silencia a frustração, o seu corpo carrega isso como uma carga elétrica não dissipada, como se tivesse o tempo inteiro te protegendo de um perigo invisível. E na neurociência, a amígdala central permanece ativada, enquanto o córtex pré-frontal se sobrecarrega tentando manter o controle. Então você vive nesse estado de sobrevivência emocional, mesmo sem perceber. E é aí que vem diagnósticos como ansiedade, burnout, ou até mesmo um não sei o que tenho, mas eu não aguento mais, tô me sentindo cansada, esgotada. Mas tudo isso, no fundo, é o seu corpo pedindo por presença, é pedindo por atenção, pedindo para que você volte para ele. E não com cobrança, mas com cuidado. Descansar não é só deitar. É parar de lutar contra si mesmo e deixar o corpo soltar o que ele não precisa mais carregar. Uma dica para sair desse estado de tensão constante é soltar o corpo em camadas, que também você consegue encontrar com uma técnica chamada Puri Yoga Nidra ou NSDR, que você vai fazendo isso com uma pessoa te guiando, mas você pode fazer isso você mesmo, que é basicamente sentar em algum lugar tranquilo ou deitar, respirando fundo,
com total presença e ir escaneando o seu corpo em silêncio. Conforme você vai pensando nos seus ombros, você vai soltando ele também. Você vai soltando cada partezinha do seu corpo. E esse tipo de escaneamento corporal, body scan, que você consegue encontrar na internet também, ativa o nervo vago, introduzindo o seu corpo a um descanso mais profundo, ao invés de você só deitar e tentar dormir, por exemplo. Uma estratégia para liberar as emoções é escrever aquilo que você não disse. Às vezes você tá com uma emoção em relação a uma pessoa, uma situação, enfim, e você não expressou aquilo. Aquilo não precisa ser divulgado, não precisa ser postado, é algo somente para você. Então escreva aquilo que você não disse, escreva as suas emoções. Colocar emoções em palavras ativa o seu córtex pré-frontal e reduz a hiperatividade da amígdala, que consequentemente diminui a sua tensão interna. E uma terceira dica para sair desse modo de sobrevivência é declarar o fim desse estado de alerta. Então, quando você sentir que tá tensa, você pode criar uma frase para você mesmo para se tranquilizar. Então, ou eu tô seguro agora, porque aí o seu cérebro entende que você tá em um ambiente seguro, que ele não precisa estar nesse modo de sobrevivência. Uma frase também é: não preciso resolver tudo hoje. Às vezes você tá sobrecarregada com várias coisas e quer resolver, só que não tá com cabeça para isso. Então, essa é uma boa frase para você repetir para si mesma, para você se afirmar. Ou se você tiver em um momento que você pode descansar, você repete para si mesmo: nesse momento meu corpo pode descansar. Frases simples, repetidas com intenção, ajudam a reprogramar caminhos do estresse crônico e trazer segurança para o seu sistema. Seu corpo não é fraco, ele é sábio. E esse cansaço que você está sentindo pode ser o porquê ele tá tentando te proteger do peso que você carregou por tanto tempo calada. Você não precisa provar força pra ninguém pra você poder descansar. Você só precisa se permitir voltar. Se você gostou desse vídeo, se trouxe algum entendimento pra você, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e acompanha aqui o canal que tem muito vídeo bom vindo por aí, tá bom? Beijo e até o próximo.